Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais. Sexta-feira, 21h30, é hora de estudos sobre a mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Boa noite, meu caro e caríssimo amigo André Sobreiro. Grande abraço. Boa noite, Deja. Boa noite, amigos do chat. Que bom estarmos aqui mais uma vez para conversarmos sobre esse tema que tanto tem nos surpreendido, né, com informações tão boas, que é o aprofundamento na mediunidade curadora. Posso emendar com a prece? Eu ia te pedir isso. Então vamos lá. Vamos convidar a todos, então, aos nossos movimentos iniciais, aquilo que a gente costuma chamar de interiorização. É hora de deixarmos de lado o que aconteceu durante o dia, o que vai acontecer no fim de semana, ou mesmo hoje, depois do estudo. Diminuir um pouquinho da percepção do mundo exterior, voltarmos para dentro, buscar a concentração, a desaceleração do pensamento, o apaziguamento interno, possivelmente vai causar uma sonolência. Controle essa sensação. E vamos agradecer a Deus por podermos estar aqui reunidos para a busca de conhecimento e de entendimento do Espiritismo. Deus Pai Todo-Poderoso, Inteligência Suprema, muito obrigado por essa oportunidade. Que bom estarmos aqui, abençoados pelo teu filho mais experiente, pelos homens de confiança dele, que são os bons espíritos, os espíritos amigos, e pelo aprendizado, Senhor, que modifica nós mesmos e talvez a nossa prática doutrinária. Que nós possamos, Senhor, encontrar subsídios para todas essas modificações. Primeiramente, modificações morais, e quem sabe, modificações na nossa prática doutrinária. É para isso que o esclarecimento serve. E é isso que buscamos, Senhor. E que assim seja. Assim seja. Muito bom. Então, uma vez mais, sejam todos bem-vindos. Grande abraço. Nós estamos iniciando o nosso estudo das sextas à noite. E antes de qualquer outra coisa, vamos justificar a ausência do nosso companheiro Henri Neto, de João Pessoa, Paraíba, que costuma estar conosco nesse horário. Ele teve hoje um compromisso profissional e ficou impossibilitado de participar. Mas, com a permissão de Deus, na próxima semana ele estará conosco. Queremos, de início, também agradecer os canais que retransmitem esse estudo e que dão publicidade a ele, permitindo que as pessoas possam assistir até em outros horários, de acordo com a conveniência de cada um. Canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e Centro Espírita Dona Rosa e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todas as 13 instituições aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nós, nesse horário, tradicionalmente, como a maioria não desconhece, estudamos a Revista Espírita. De uns tempos para cá, nós, em função de uma curiosidade que surgiu num determinado estudo, nós enveredamos pelo estudo da mediunidade curadora nas obras de Kardec. E aí fomos nos aprofundando e já estamos aí no nosso 16º encontro para discutir esse assunto.
para explorá-lo, já que se trata de um assunto profundamente abordado na obra de Allan Kardec. E tem sido muito produtivo, como o André mencionou. Então, a gente vai dar sequência hoje, já colocando aqui o texto com o qual nós concluímos o último encontro, quando estudamos esse assunto, que foi na penúltima sexta-feira de outubro, já que na última a gente entra em busca de coerência doutrinária, mudamos de assunto. Então, na penúltima, que foi a última que tratamos desse tema aqui, vínhamos com esse texto. André, ele é todo seu. Vamos lá, então. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Como se há de explicar, porém, a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é o atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar, que é o fluido, e por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto... quer comentar esse primeiro? Deixa. Por mim, a gente conclui a leitura e faz um comentário geral, mas fica a seu critério. Não, vamos lá então. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Então aqui ele vem reforçando, né, aquilo que a gente vem comentando há bastante tempo, 16 encontros especificamente, embora alguns a gente tenha trabalhado mais com casos práticos, né? Mas ele vem trazendo para a gente aqui aquelas noções de que a matéria elementar, né, o princípio material, que é o fluido cósmico, é transformado pelo pensamento. A vontade, segundo o próprio texto aqui, é o atributo essencial da alma, né, do ser pensante, encarnado ou não, que é o que veio na sequência e na segunda parte. Tá? Independente de encarnado ou desencarnado, todos nós temos esse atributo que é a vontade, porque é da alma, porque é do espírito. Nós estamos encarnados, mas não deixamos de ser espíritos. E para entender a primeira questão lá, vamos dizer assim, que é como que esse agente tão sutil atua sobre matéria, a gente tem que pegar essa parte aqui do final do grifo amarelo. Ó. Atua sobre a matéria elementar e por ação consecutiva reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. É aqui que está o segredo. A vontade transforma o fluido. Então, o que era absolutamente etéreo perde um pouco dessa eterização. Porque senão, se fosse absolutamente etéreo, não atuaria. Se fosse absolutamente etéreo, não teria nenhum tipo de característica dada pela alma. Seria o fluido puro. Que é outra confusão também, né, Deja? Porque a gente fala o fluido puro, o pessoal acha que é fluido dos espíritos puros. Não é isso que nós estamos dizendo. Não. Fluido puro é o fluido que não tem característica de nenhum espírito, de nenhum mundo, nada. É do jeitinho que Deus criou. O fluido dos espíritos puros já tem a característica dos espíritos puros. Pessoal que está no chat aí, nós estamos em 18 pessoas nesse instante, pode até nos dizer se esse conceito ficou claro. Não confunda o fluido puro, o fluido universal, que é o fluido elementar, né?
sem nenhum tipo de transformação, que é absolutamente diferente do fluido dos espíritos puros, que é transformado, evidentemente, num fluido extraordinariamente bom, porque advindo de espíritos puros, né, de espíritos perfeitos. Então, a hora que voltando para o texto, né? A hora que a vontade age sobre esse fluido puro, sobre essa matéria elementar, ela deixa de ser elementar, porque ela foi transformada pela vontade, né? Eu acho interessante uma chavezinha que ele dá nessa parte amarela, André, vê se você concorda comigo, vê se às vezes é um alarme falso. Ele fala assim: a vontade é um atributo, é lógico que a vontade é uma característica exclusiva do pensamento, né? E pensamento a gente sabe que só existe na alma, não existe na matéria. É atributo da alma, do espírito. Vontade é um pensamento elevado a uma força maior, né? Mas vamos em frente. O que ele quer dizer é o seguinte: isso se torna uma espécie de alavanca com a qual ele atua sobre o fluido. Pensamento atua sobre o fluido. Isso a gente vem estudando há muito tempo, é uma coisa elementar dentro do espiritismo, né? Mas eu acho que a chave está aqui, ó. Por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, ele age sobre o fluido. E aí, por uma ação consecutiva, por uma sequência de ação, vamos dizer assim, um conjunto de ações que se desencadeia por essa ação sobre o fluido, atinge os tecidos, todos os tecidos do organismo, vamos dizer assim, reage sobre seus compostos. Eu tentei entender dessa forma. Será que é exagero ou não? Você acha que os compostos aí, então, já não é o fluido, já é aquilo que o fluido está Já atingindo? seria, já ia um pouco além, porque a gente sabe que a matéria original, a matéria elementar, é o fluido. Mas a gente lê no livro A Gênese que são fluidos em condições diferentes, né, de agregação, digamos assim. O corpo físico e o perispírito têm o mesmo elemento original, que é o fluido. Só que no corpo físico ele passou por uma transformação diferente, né? Então, eu entendi essa coisa reage sobre seus compostos, que é o, a vontade, o pensamento agindo sobre o fluido e por uma ação conjunta, reativa, vamos dizer assim, do fluido para os tecidos do organismo, cujas propriedades íntimas vêm a ficar transformadas, ou seja, o que pode ocasionar uma mudança e dessa mudança resultar um alívio ou uma cura, né? Pode ser sim, deixa. Faz sentido também, né? Ou seja, dali dos compostos para frente já seria os tecidos que estão recebendo o fluido, né? É, eu tentei ver isso, mas é apenas um exercício de, É, pelo sei menos lá, na minha maneira de ver, deixa, as duas formas dá para interpretar tranquilamente. maravilha. Tá? Achei que Bom, ficou, sua ideia é muito boa. por mim a gente pode continuar então. Então, a vontade, na segunda parte, né, é o atributo também do ser pensante, né, que, embora esteja carregando um corpo, não deixou de ser uma alma, né, não deixou de ser um espírito. Tá? Uhum. Então, é o que o Deja ressaltou, é uma forma de pensamento. Tá? Pensamento para Kardec é uma palavra que abrange muito mais do que o ato de pensar. A gente vem batendo nisso de forma bastante insistente, né, com bastante frequência, vamos dizer assim. Então, dentre todas as possibilidades que se juntam na palavra pensamento, a vontade é um deles. Sim. Tá? Então, se o pensamento é atributo da alma, a vontade é atributo da alma, né? Encarnada ou desencarnada. Nesse ponto de vista, não faz tanta diferença assim. Exato. Muito bom. Vamos tocar? Bora. Bom, aí a gente está, como todo mundo sabe, evidentemente, a gente vem encaixando
textos que dizem respeito ao assunto, às vezes de uma forma mais direta, às vezes não, mas que nos permite examinar sobre algum aspecto a questão em si da mediunidade curadora, tá? Daí que, por vezes, alguns aspectos, algumas minúcias, algumas sutilezas podem se repetir. Mas essa repetição é até boa, porque nos ajuda a afirmar determinados conceitos. Porque no Kardec não há contradição. Se ele disser aqui, é porque ele disse lá atrás. O que está repetindo aqui não está diferente do que está lá atrás. Pode ter certeza disso. Então vamos lá. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, que é a parte das manifestações espíritas, lá no capítulo 14, famoso capítulo 14, dos médiuns. Esse aqui é aquele que começa com 159, que dá tanta confusão, né, André? Tanta confusão, né? Mas aqui lá na frente ele vai falar dos médiuns, eu repeti a palavra, porque é o seguinte, tem dois subtítulos. O nome do capítulo é dos médiuns e o subtítulo é médiuns curadores. Ficou meio esquisito aí, né? Mas vamos lá. Dá para entender tranquilamente. É. 175, então. Lá na frente, no item 175, nós vamos encontrar esse texto aqui. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiuns. Porque se nós não lembrarmos bem, nesse capítulo aqui, ele fala sobre todas as espécies de mediunidades, de médiuns. Porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Aqui tem uma curiosidade, viu, André, pessoal, que eu acabei descobrindo meio sem querer, e que eu sempre tive essa curiosidade, e acabei descobrindo lendo a revista. Sabemos, ao demais, até grifamos essa parte, que um de nossos amigos, isso está no Livro dos Médiuns, hein? A gente tem lido isso o tempo todo e tinha essa curiosidade. Quem será? Ele nunca mais falou sobre isso, tal, né? Que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Então, veja, ele fala assim, eu não vou tratar aqui com muita profundidade desse assunto, porque iria exigir um desenvolvimento excessivo, ia tomar muito espaço no livro, tal, e a gente tem aqui certos limites em que a gente precisa se situar. Então, vamos tocar no assunto aqui, falar que existe isso, tal. E, além disso, a gente está sabendo que tem um médico aí, um amigo nosso, que se propõe a tratar dessa questão da medicina intuitiva, numa obra à parte. E a gente lia isso e falava, quem será? Será que ele voltou a esse assunto? Não voltou? Porque nunca mais vi nada sobre isso. Mas depois a gente vai ver. Vamos lá. Eu coloquei até um asterisco aí, e lá embaixo, observação. Ó. A seguir, inserimos um texto da Revista Espírita que explica, olha, ó, o erro básico, essa comentário, né? Ele parece até um libanês falando, esse comentário de Allan Kardec. Mas depois a gente vê. Só para não perder a piada, Deja, usa linguagem neutra que isso não acontece. Pois é, rapaz. Poderia mesmo, né? Mas acabei esquecendo. Aí vamos em frente no texto do Livro dos Médiuns. Isso aí a gente vai ver a partir do outro slide. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso não é mais do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. Bom, esse texto vai continuar. Deixa eu ver, André. Aí vai entrar aquela questão para explicar o médico lá que vai tratar do assunto. Então, vamos comentar esse aqui, né? Passo para você, eu já fiz alguns comentários aí.
Eu acho que esse segundo trecho grifado, né, reconhece que há mais alguma coisa. A gente pode tranquilamente dizer que foi essa alguma coisa a mais aí, é o acréscimo que Kardec faz à teoria do magnetismo de Mesmer. Né? Essa alguma coisa a mais Isso, é a ação dos espíritos. E como já isso. foi explicado, e provavelmente nós vamos voltar ao assunto, potencializa a ação do magnetizador. E que antes não era considerado, né, a ação dos espíritos, né? Mesmer, nem sei se ele acreditava em espíritos, né? Quando eu postei algum vídeo falando isso, desde alguém falou do Mesmer com relação a como é que chama lá o fenômeno? Um grau acima da emancipação? Êxtase, Não, do meio. sonambulismo. Sonambulismo. Alguém falou que o sonambulismo prova que Mesmer acreditava nos espíritos. Eu acho que o sonambulismo, o máximo que ele pode mostrar é que Mesmer acreditava que num estado o espírito saía do corpo. A intervenção dos espíritos no fenômeno mediúnico, para fenômeno magnético, para Não, mim, não está aprovada só porque Mesmer não, praticava o sonambulismo, né? O sonambulismo magnético, né? O sonambulismo não, provocado. Para mim, não fechou, mas não. tudo bem. Né? Quando encarnado, eu também acho que não, André. Quando encarnado, eu acho que não. Ele vai, depois, durante a codificação, ele vai dar mensagens. Aí sim, ele já mudou de ideia. Então, são apenas opiniões diferentes, também não tem nada demais, né? Então, esse algo mais é a ação dos espíritos, que a princípio o Mesmer não acreditava, né? Ele dizia, na própria definição, né, que é a ação de um organismo sobre outro. Então, ou seja, é um encarnado atuando sobre outro, através de um fluido, É, né? Através dessa matéria elementar, que também não tinha definição na época, né? Kardec, que vai trabalhar como matéria, não sei se Mesmer trabalhava como matéria, acredito que não. Né? Kardec vai fechar isso no capítulo 14 da Gênese, né? Então, ficou claro que existe entre aquele que doa e aquele que recebe um meio, porque o fluido é um meio, né? Um intermediário entre um e outro. E Kardec vai trazer aí a contribuição dos espíritos, potencializando esse fenômeno. Agora, fiquei curioso, Deja, com relação ao médico amigo que se propôs a escrever a obra. é. Eu acabei descobrindo isso aqui, na medida que eu estava pesquisando essa questão, tentando me aprofundar um pouquinho em alguns artigos da revista, né? Aí eu me deparei com esse texto, mas agora é seu. Vamos nós. Revista Espírita de maio de 1860, correspondência. Num próximo artigo, nos propomos a fazer um estudo sério do ponto de vista teórico sobre essa faculdade intuitiva mais frequente do que se julga, mas que é mais ou menos desenvolvida e através da qual a ciência poderá obter preciosas luzes quando os homens não se julgarem mais sábios que o Senhor do Universo. Por intermediário de um homem muito esclarecido, natural do Intermédio. Indostão. Hã? Intermédio. Por intermédio de um homem muito esclarecido, natural do Indostão e de origem indiana, tomamos conhecimento de preciosas informações sobre as práticas da medicina intuitiva pelos indígenas, e que vem juntar à teoria o testemunho de fatos autênticos, bem observados. Aqui é a Revista Espírita. Aí embaixo é o quê? Ainda é da revista? Não, veja bem, esse texto está entre aspas aí, é o médico escrevendo para o Kardec, Ah, tá. tá? O doutor Morreri, sei lá o nome desse cara aí. Esse comentário de baixo é meu. Ah, É, tá. é uma informação complementar para entender aquele texto. Se você quiser continuar. Então vamos lá. Kardec recebeu uma série de cartas do Dr. Mohari,
que era membro correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sobre uma médium chamada Désirée Godu, a quem ele acompanhou de perto por bom tempo. A referência feita por Kardec em O Livro dos Médiuns, no texto anterior, com toda certeza, até pela coincidência da data, 1860, tinha por base o Dr. Moherry. Então, está esclarecido aí para nós, né? O Dr. Moherry escreve esse trecho, primeiro trecho, né, do slide posterior, né? Esse aqui é o anterior, quando ele cita que um amigo médico trataria do assunto. E aqui... Que ele estava sabendo, né? Que tinha um médico que ia tratar disso, né? Então ficou esclarecido aqui que seria esse senhor, né? Dr. Moherry. Até porque, né, André, permita interrompê-lo. Quando Kardec está falando isso aqui, é no Livro dos Médiuns, a primeira edição é 61. 61. Então, essas cartas do Dr. Moherry eram de 1860. Por isso que eu falei, até pela coincidência de datas, quer dizer, o sujeito vinha alimentando o Kardec com uma série de cartas, informando os progressos que ele fazia em observações da mediunidade dessa Désirée Godu aí, curativa, tal, várias experiências que ele fez acompanhando essa média e tal, né? E ele tinha dito isso daí, em maio lá, numa carta, tinha dito isso aí, nós nos propomos a fazer um estudo sério sobre essa faculdade intuitiva. Aí o Kardec vem e escreve isso aqui no Livro dos Médiuns. Sabemos, ao demais, que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Aí, para mim, não ficou dúvida que é esse cara aí. Só uma curiosidade. Não, mas uma curiosidade muito boa, né? A maioria de nós, muito provavelmente, ao ler o Livro dos Médiuns, já passou por esse trecho e ou não conseguiu, ou não teve tempo de fazer uma pesquisa e descobrir de onde vinha essa ideia, né? Que obtivemos a resposta agora. E bom. Fica aí, registrado. Podemos seguir? Eu acho. Então, bom. Agora volta para mim. Aí, olha só. O doutor Moherry, essa carta aí em janeiro, não, a revista é de janeiro de 1862. Ainda a propósito da senhorita Godu, sei lá. Ele vai dizer assim: eis um resumo da resposta que demos ao senhor Moherry. Aí o Kardec vai falar umas coisas aqui que até, de certa forma, ele foi, digamos assim... Mas é o estilo Kardec, né? Eu não sei se o médico reclamou que ele não tinha dado muita publicidade às coisas que ele tinha mandado para o Kardec. Eu não sei o que aconteceu. Mas o certo é que o Kardec falou isso aqui para ele, ó. É certo que não publiquei todos os relatórios que me enviastes sobre as curas operadas pela senhorinha Godu, mas disse o bastante para chamar a atenção para ela. Falar constantemente do caso fora dar a impressão de estar a serviço de interesses particulares. Aconselhava a prudência esperar que o futuro confirmasse o passado. Quanto aos fenômenos que relatais na última carta, são tão estranhos que não me aventurarei a publicá-los, senão quando tiver a sua confirmação de maneira irrefutável. A sua confirmação quer dizer a confirmação dos fatos, dos fenômenos, não o médico confirmando. Quer dizer, quando tiver a sua confirmação, parece que ele está falando, quando você me confirmar. Não, quando os fatos ficarem confirmados, de maneira irrefutável. Quanto mais anormal um fato, mais circunspecção ele exige. Não vos surpreendereis de que eu use muita circunspecção em tais circunstâncias. É este também o conselho do Comitê da Sociedade, ao qual submeti a vossa carta. Por unanimidade foi decidido aguardar o desenvolvimento, antes de falar do caso.
Até agora, tal fato é tão contrário a todas as leis naturais e mesmo a todas as leis conhecidas do Espiritismo, que o primeiro sentimento que provoca, mesmo entre os espíritas, é de incredulidade. Falar dele antecipadamente e antes de poder apoiar-se em provas autênticas seria excitar inutilmente a veia dos trocistas. Esse é o Kardec que a gente conhece, sem tirar nem pôr, né? Pelo que eu deduzo disso aqui, André, não sei se depois eu coloquei mais alguma coisa aqui. Não, não coloquei. Porque tudo que vinha lá acabava não interessando muito aqui para o nosso estudo. O Kardec tinha achado realmente que esse. Tanto é que ele escreveu aquele texto lá no Livro dos Médicos. Tem um médico aí que vai produzir um material sobre isso, tal, tal, tal. Mas aqui a gente já está em 1862, e pelo que eu estou entendendo, o doutor Morreri mandou uma carta para ele, perguntando, cobrando, por que ele não estava dando publicidade aos fenômenos que ele estava relatando, né? E o Kardec está falando, ó, essas coisas que você está relatando aí são tão fora do cabo, para usar uma expressão comum a nós outros aqui, que não vou publicar, a não ser quando esses fenômenos fiquem claramente, irrefutavelmente confirmados. Porque senão, se eu ficar dando publicidade a essas coisas sem uma confirmação bem robusta, dá a impressão que a gente está fazendo publicidade É o que ele fala no primeiro texto grifado em preto negritado ali, ó. Fora dar a impressão de estar a serviço de interesses particulares. Era preciso esperar que o futuro confirmasse o passado. Então eu não vou me aventurar. São fenômenos tão estranhos, esses que você está relatando aí, que eu não vou publicar, a não ser quando eu tiver uma confirmação irrefutável. E outra, mais adiante ele fala, isso aí tudo é tão contrário a todas as leis naturais e mesmo a todas as leis conhecidas do Espiritismo, que o primeiro sentimento que provoca, mesmo entre os espíritas, é de incredulidade. Então, muito provavelmente, o que o médico estava mandando para ele, ele não aceitou, né, André? Eu vejo da mesma forma, DG. Ele tinha dito lá para trás, e é o que você falou, e a Nelly trouxe para a gente aqui no chat também, né? Isso é Kardec puro, é o estilo dele, né? É ele mesmo, né? Não dá para confirmar, então não publica. Aguarde novas informações, enfim, é uma característica muito dele, porque ele já tinha trabalhado, e a gente mencionou bastante, quando ele trabalhava com a possibilidade, né? Deixa. Ó, é possível, segundo as leis que a gente estudou no Espiritismo, é possível, mas eu não consigo confirmar os fatos. Então é possível, mas não temos certeza. Aqui ele está dizendo o inverso, né? Segundo as leis conhecidas pelo Espiritismo até nesse momento, está causando incredulidade, está me deixando em dúvida. E se me deixou em dúvida, eu não vou publicar. Tem uma lei, tem um trecho aqui, logo depois do segundo grifo. Ó. Quanto mais anormal um fato, mais circunspecção ele exige. Ou seja, quanto mais espalhafatoso, mais cuidado. Isso. Por quê? Porque vai atrair todo tipo de conversa fiada, vai atrair todo tipo de atenções, boas, menos boas, algumas especulativas, outras críticas gratuitas, inclusive. Então, deixa quieto. Se tudo for confirmado, a gente busca aí entender, talvez precise evocar os espíritos, inclusive, né? Para perguntar como é que funciona, que leis são essas que ninguém tinha conseguido entender ainda, mas por enquanto vamos deixar quieto até que surjam as novas evidências, né? Eu gostei dessa última frase dele, excitar inutilmente a veia dos trocistas. Quer dizer, é dar milho para bode, né? É você dar material para a turma do outro lado ficar batendo, né? Como a gente costuma dizer modernamente, né, DG, dar arma na mão de bandido, né?
Argumentos aos adversários. Exato. Bom, isso aqui foi vamos dizer assim, uma saidinha que nós demos do assunto, só como curiosidade, porque até sob certo aspecto traz um pouco do Kardec, né? Do método de trabalho, né? Eu achei interessante isso, né? Sim. E a Nerd tem razão com relação a essa última observação dela, mas acho que tem algumas coisas lá, Nerd. Pega da revista de janeiro de 62, um pouco para frente, um pouco para trás. Eu não me lembro se tinha relatos sobre esses fenômenos, mas o Kardec não publicou. Exatamente. Acho que não vamos achar por causa disso, porque ele não publicou, né? Então, o médico ficou chateado. Essa carta que ele está falando aqui, que aliás ele está respondendo para o médico, né? Ele está dizendo que não ia publicar, tá? Ele não publicou. E até ele submeteu, ele não tomou a decisão sozinho, não. Ele submeteu ao conselho lá da Sociedade de Paris, e lá todo mundo, por unanimidade, falou: não, isso aí é absurdo. Por quê? E contrariava leis naturais e mesmo as leis conhecidas do Espiritismo. E olha que o Kardec já tinha muita coisa sobre o assunto naquele momento, né? Então, eu não sei, Nerd, mas acho que nós não vamos achar esses fenômenos aí, porque ele não publicou. Mas não custa dar uma olhadinha lá. Em torno de janeiro de 62, um pouco para frente, um pouco para trás, enfim. Beleza? Algum comentário a mais, André? Não, creio que não. Então agora é todo seu. Então vamos lá. Continuação do item 175 de O Livro dos Médiuns. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que, nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até possuem sem jamais ter ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificada como médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. É uma verdadeira evocação e é uma exaltação também, né, Deja, num sentido emocional, né, de você provocar em si mesmo um estado emocional que envolve a vontade, inclusive, né, e produzir em si um estado emocional que, naturalmente, por consequência inevitável, o fluido melhora, impõe a vontade, portanto, dá impulso, né, e pelo processo de simpatia, naturalmente atrai os bons espíritos também, né? Com certeza. Ele está dando sequência. Eu fiz aquela saidinha lá, mas se você voltar aqui atrás, ó, porém quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. Aí a gente volta para cá. A magnetização ordinária é um verdadeiro. A magnetização ordinária, o que é isso aqui? Está falando do processo anterior, feito pelo magnetizador, né? Dentro daqueles parâmetros que eram conhecidos antes do Espiritismo, até então, né? É um verdadeiro tratamento seguido, regular, metódico. Tá. Agora, aqui no caso da mediunidade curadora, é inteiramente diferente. É isso que ele vai dizer para nós, é o que o Espiritismo veio acrescentar ao processo em si, né? Depois ele diz assim: todos os magnetizadores são aptos a curar, ou mais, ou menos, todos são, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Esse conduzir-se convenientemente, para mim, é saber, porque o cara era um estudioso de magnetismo, né? Havia o magnetista e havia o magnetizador. O magnetizador tinha que ser necessariamente um magnetista, que era um estudioso do magnetismo.
Só que ele ia para a prática. Nem todo magnetista se tornava um magnetizador, ele permanecia na teoria. Mas o magnetizador era necessariamente um magnetista. Então, saibam conduzir-se convenientemente. O quê? Ele estudou, ele sabe a teoria, ele sabe os procedimentos e tudo mais. Tá? Então, ele vai curar mais, vai curar menos, vai ter uma cura mais impactante ou menor, mais demorada, mais lenta, etc. Mas esse é o processo da magnetização ordinária, que ele chamou. Agora, no caso da mediunidade curadora, ele vai falar, aí a coisa é bem diferente, porque é uma coisa que é espontânea e o sujeito não é magnetista, nunca ouviu, pode nunca nem ter ouvido falar de magnetismo, e, no entanto, ele é um médium curador, ele pode ser um médium curador, né? Então, fica patenteada a intervenção de uma potência oculta. Essa potência oculta é o que constitui a mediunidade, que é a intervenção do espírito desencarnado. E, em certas circunstâncias, fica comprovada, fica assim, evidenciada. Ele fala assim, se faz manifesta em certas circunstâncias. Então, ele dá uma característica, para fechar o texto, ele dá uma característica daquele que atua como médium curador, que é o médium curador, em geral, ele recorre. A gente viu o caso lá do príncipe de nome esquisito lá, né? Nós vimos o caso do Zuavo Jacó, vimos vários casos que foram apresentados em que, invariavelmente, era um comportamento habitual desses médios, é recorrer à prece. Eles não faziam nada sem recorrer à prece, sem pedir ajuda a Deus e tal, né? Então, o que é a prece nesse caso? A hora que eu faço uma prece, eu estou pedindo ajuda dos espíritos, porque eu sei que por mim eu não consigo fazer. Eu sou humilde o suficiente para saber disso, reconheço isso, e é uma virtude que faz do médium curador ser mais eficaz, inclusive, no processo. Então, por que ele fala que a prece é uma verdadeira evocação? Porque chama os espíritos em seu auxílio. O ato de orar, obviamente, chama bons espíritos em seu auxílio. Sabemos também que a prece é uma invocação. E a invocação já não é um chamado. A invocação é trazer para dentro de si. Nós invocamos, a prece é uma invocação. É uma definição que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É você pensa em Deus, você pede a ajuda de Deus, você vai trazer para dentro de você algo, mas não vai trazer Deus até você. Os espíritos não. Evocar é chamar para junto de si, né? Algo que vem de fora, os espíritos. Invocar é despertar uma força interior, porque essa vem através do ato de recorrer a Deus, no caso, né? Mas ambas as coisas vão acontecer numa prece, nós sabemos disso. À medida que... o André acabou de falar uma outra coisa importantíssima no processo. Só o fato do sujeito se colocar para fazer o bem, com a intenção de ajudar alguém, de se dedicar, de curar, por desejar o bem da pessoa, isso em si, como Kardec falou no texto aí, ou foi antes ou daqui a pouco vai aparecer, já em si é uma invocação, porque já atrai para si espíritos que se interessam pela prática do bem, né, André? Você tocou num assunto, Deja, importante, né, que é quando a pessoa se coloca em prece, a prece tem por característica, né, a prece verdadeira, né, a humildade de você admitir que sozinho você não consegue, né? Isso. A característica de você estar pedindo a ajuda de quem tem mais capacidade, mais entendimento, um fluido melhor, a intervenção de quem pode mais, né? Dos bons espíritos, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, enfim. Você tocou num assunto importante aí que, para mim, tinha passado, né? Que é a prece como invocação, né? Isso também foi muito bem lembrado com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, que a prece é uma forma de invocação, você entra em contato com seres sem necessariamente chamá-los ou trazê-los até onde nós estamos.
e com isso entra em contato fluídico com esses seres pedindo ajuda, né? Pedindo a intervenção de quem é maior do que a gente. Perfeito. Bom, tem alguma coisa no chat que você tenha visto aí, André? Podemos seguir? Não. Não, né? Acho que não podemos seguir, né? O Edenilson fez uma pergunta sobre homeopatia aqui, mas eu não. Kardec tinha problemas de saúde, onde fez uso da homeopatia. Assim, o doutor Demer cuidou dele, né? O doutor Demer fazia tratamentos homeopáticos quando encarnado, né? Vocês sabem se ele teve sucesso com essa prática aliada ao magnetismo? Sei não. Da minha Eu parte, eu também não não sei. sei. Nem sei se ele se dedicou a isso. Eu acho que não. Bom, vamos lá. Bom, podemos seguir, André? Sim? Bom, aí vamos a. Olha só, esse caso aqui, eu toquei rapidamente nisso agora há pouco. O Mesmer dando uma comunicação, mas aqui já é o Mesmer desencarnado no século XIX. No século XVIII, ele produziu a obra dele, quando encarnado. A gente sabe como é que ele produziu lá, como é que ele tratou a questão do magnetismo, né? Ele tinha uma visão do assunto, mas ele não contemplou a hipótese da atuação dos espíritos. Agora, aqui, já é o espírito Mesmer que vem participar. Olha, essa comunicação está na revista de janeiro de 64. O título desse artigo é Médiuns Curadores. Então, a gente tem essa comunicação. Ele fala assim, aqui, obviamente, não é o texto todo, é um recorte. A vontade, muitas vezes, foi mal compreendida. Em geral, o que magnetiza não pensa senão em desdobrar sua força fluídica, em derramar seu próprio fluido sobre o paciente submetido aos seus cuidados, sem se preocupar se há ou não uma providência interessada no caso, tanto ou mais que ele. Agindo sozinho, ele não pode obter senão o que a sua força sozinha pode produzir. Ao passo que nossos médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus e por reconhecer que por si mesmos nada podem. Aí, André, você falou isso agora mesmo. Uhum. Eles fazem por si, por isto mesmo, eles fazem por isto mesmo um ato de humildade, de abnegação. E então, confessando-se fracos por si mesmos, Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos socorros que o primeiro não pode obter, porque ele se julga suficiente para o empreendimento. O primeiro aqui é o médium, ou o médium não, é o magnetizador que julga agir só de si mesmo, que pretende que a ação seja apenas sua. Então, ele se julga autossuficiente. Ele não vai orar, não vai pedir nada a Deus, nem nada, porque é ele que está procedendo como magnetizador e é ele que vai curar. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota por vezes em vão, lógico que algumas vezes ele tem algum sucesso, né? Por vezes em vão, a fazer passes, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. No entanto, esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Então, aqui ele estabelece, nesse texto simples aqui, objetivo, estabelece uma diferença, assim, didática, uma diferença básica entre o magnetizador ordinário e o médium curador. André, todo seu. Aqui foi uma
Mesmer foi bem detalhista, né? Já ao desencarnar e perceber como é que o fenômeno funciona, ele veio trazer a contribuição dele já de um ponto de vista mais avançado, porque ele tinha visto o fenômeno acontecer do lado de lá. Ele começa falando que a vontade foi muito mal compreendida. E ele vai explicar o que é, né, a vontade, né? O que a gente acha que é a vontade e o que é verdadeiramente. Ou, em geral, o que magnetiza não pensa senão em desdobrar sua força fluídica, em derramar seu próprio fluido sobre o paciente submetido a seus cuidados. Não deixa de ser uma forma de egoísmo, né? Uhum. Até para a gente poder dizer assim depois, né? Fui eu que curei, foi o meu fluido que curou. Não deixa de ter essas características em algumas vezes, né? E com verdade. esse pensamento, né? Com essa maneira de pensar, vamos dizer assim, né? Expandir o meu fluido, desdobrar a sua força fluídica, ele acaba tendo resultados muito pequenos, às vezes nem consegue, né? Justamente por causa do egoísmo. A gente sozinho, ele não pode obter senão o que a sua força sozinha pode produzir. Se ele estiver em desequilíbrio, inclusive, como nós vimos, né, que não se deve sair tomando passe à torta e à direita, e eu até me perguntava muitas vezes se Kardec tinha usado a palavra passe, a gente acabou de ver que usou aqui. Não só aqui, em outros, já apareceu antes também. Eu que não tinha me tocado. Mas ele usou a palavra passe. Uhum. Tá? Aí ele diz assim, ao passo que nossos médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus, ou seja, você começa a pensar no maior, evocar quem é maior que você, quem realmente pode colaborar no processo, né? Quem tem mais para oferecer do que eu, quem tem coisas melhores, né? Fluidos melhores a oferecer do que eu. E aí que Deus intervém através das suas leis, né? Não, realmente esse magnetizador, ou esse médium passista, ou esse médium curador, enfim, ele realmente tem méritos, né? Ele realmente está pensando no bem do paciente, entre aspas, merece ser ajudado. Aqui entra também, lógico, né, o mérito do magnetizado, vamos dizer assim, né? Enfim, é Claro. todo um mecanismo maior, tá? E aí depois ele vai dar mais detalhes. Ó. O magnetizador ordinário, aquele que faz sozinho, o magnetizador comum, ordinário aqui é nesse sentido, se esgota, né? A fazer os passes, né? Enquanto que o médium curador infiltra, ele usou esse termo, um fluido regenerador pela simples imposição de mãos, às vezes sem a imposição de mãos, inclusive, que a vontade não tem relação direta com as mãos, graças ao concurso dos bons espíritos, que, como a gente já viu, né, potencializam, dão propriedades a esse fluido que o nosso fluido em si não tem. Então, quando a gente consegue o concurso dos bons espíritos, né, tornando-se naturalmente e, consequentemente, um médium curador, a qualidade e a potência do fluido se aumenta muito. Uhum. E é aí que a coisa fica boa para o lado de quem, vamos dizer, de quem está recebendo esse fluido, né, Eder? Exatamente. Aqui eu quero ressaltar de novo aqui, deixa eu ver. O magnetizador ordinário, fazer passes, tal. O médium curador infiltra um fluido regenerador, tal. Lembrei agora, nós vamos ver, não sei se é um texto que vem logo a seguir, se vai demorar um pouquinho mais, nós vamos ver em alguns pontos que vai ser dito que o médium curador, propriamente dito, ele doa muito pouco do seu próprio fluido. Isso vai ser explicado, viu? Mais adiante aí, num outro texto. Mas é o que vem dos... Por isso que ele é mais eficaz. Porque o que vem dos espíritos são fluidos de uma qualidade infinitamente melhor, invariavelmente, do que aquela que qualquer um aqui possa doar, né?
Então, é por isso que o médium curador consegue ser muito mais eficiente no tratamento do que o magnetizador comum. Beleza. Por mim, esse texto podemos passar. Você acha que pode, André? Também acho. Então, vamos nessa agora. Fica para você, então. Dá para mais esse? Dá, né? Acho que dá. Então, vamos lá. Revista Espírita, janeiro de 1864, Médiuns Curadores, mensagem do apóstolo Paulo. Uma palavra sobre os médiuns curadores, dos quais acabais de falar. Eles estão todos nas mais louváveis disposições. Eles têm a fé que transporta montanhas, o desinteresse que purifica os atos da vida e a humildade que os santifica. Que eles perseverem na obra de beneficência que empreenderam, que se lembrem bem que aquele que pratica as leis sagradas que o Espiritismo ensina aproxima-se constantemente do Criador, que, ao empregar em sua faculdade a prece, que é a vontade mais forte, seja sempre o seu guia, o seu ponto de apoio. Em toda a sua existência, o Cristo vos deu a mais irrefutável prova da mais firme vontade, mas era a vontade do bem, não a do orgulho. Lembra que eu falei agora há pouco? Isso. Quando por vezes ele dizia eu quero, essa palavra estava cheia de unção. Seus apóstolos que o cercavam sentiam abrir-se seus corações a esta palavra santa. A doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade do Pai, sua perfeita abnegação, são os mais belos modelos de vontade que se pode propor como exemplo. Então, ele vai falar aqui dessa transformação moral, dessa mudança do que nós pensamos ser a vontade, que na verdade não é. Porque muitas vezes a gente está querendo curar e lá no fundo a gente tem aquela intenção meio escondidinha, né? Para lá na frente, de alguma forma, a gente ser exaltado e poder pensar eu curei ou eu fui o instrumento da cura, porque a gente disfarça, né? A gente jamais vai, pelo menos nós espíritas, né? Jamais vamos bater no peito e dizer eu curei. Mas quando a gente fala eu fui o instrumento da cura, é como se eu dissesse eu curei, né? E esse trecho aqui, ó, em toda a sua existência, o Cristo vos deu a mais irrefutável prova da mais firme vontade, mas a vontade do bem e não a do orgulho. Aqui ele resumiu tudo que nós pensamos lá no slide anterior, né? Quantas vezes a gente estava realmente a fim de que a pessoa fosse curada, né? Mas era meio que para uma satisfação pessoal do ego, né? Não sei se você concorda. Lá no fundo, isso acontece com muita frequência, né? A gente não admite isso jamais, nem para nós mesmos, né? Mas no fundo, é claro que é normal a gente ficar feliz com o bem que faz. Isso tudo é muito natural. A gente lê isso até no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente fique assim, se sentindo bem, saiba a diferença entre fazer o bem e fazer o mal, sinta-se feliz quando consegue fazer o bem, isso é muito bom. Mas é aquilo que nós comentamos outro dia, se não me engano, a Nelly até ajudou a trazer o texto aqui, né? Quando essa satisfação íntima de fazer o bem se exterioriza para ganhar admiração dos outros, né? Para ganhar elogios, etc., aí já degenera em vaidade, né? E muitas vezes a gente não confessa exatamente por causa disso, mas a gente sente, né? Acho que é isso que você acabou de falar, né? Sim, é mais ou menos aquilo, Deja, que vai ser chamado de inconsciente, né? Na verdade, não é o que a gente não sabe, é o que a gente não admite, né? É o que a gente esconde da gente mesmo. É aquilo que a gente não tem vontade, não tem coragem de dizer, não, realmente eu fui vaidoso, eu não devia ter feito, eu deveria ter feito com outras intenções, né? É aquilo que se costuma chamar de inconsciente, mas na verdade não é no inconsciente no sentido de não saber, é de não admitir, né? Começou uma chuva forte aqui. Se Tá cair dando para ouvir agora, de fundo. se cair agora, tudo bem, que nós já estamos no fim mesmo, né? Já podemos ir para o final. Tem um comentário ainda.
Mas aí, na verdade, o que eu queria falar sobre esse texto aqui é basicamente o seguinte. Aí depois a gente ainda vai entrar num comentário do Kardec, no mesmo artigo lá de janeiro de 64. Esse do Paulo eu coloquei mais aqui, apesar que ele não tem em si nenhuma informação importante sobre mediunidade curadora. Mas eu achei interessante, André, pessoal, achei muito bonito esse texto do Paulo aqui, muito bom. Tanto é que nós fizemos vários destaques aí, né? Porque ele toca em alguns pontos assim que, poxa, a gente consegue sentir a profundidade daquilo que ele está dizendo, né? O desinteresse que purifica os atos da vida e a humildade que os santifica. Olha só, como isso tem que ser meditado em grande profundidade, né? Mais adiante, a prece que é a vontade mais forte, seja sempre o guia desses médiuns aí e tal, né? Depois ele lembra o Cristo, claro, né? É Paulo falando, então é natural que ele mencione. Quando Cristo falava, as pessoas falavam, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele falava, eu quero. No Evangelho tem muito disso, né? Aí esse eu quero que o Paulo está falando, né? Era esse um querer do bem, não do orgulho. Ele falava, não, eu quero, então eu vou fazer. Se eu não quisesse, eu não fazia. Não, é o eu quero do bem, é aquele eu quero cheio de unção mesmo, que é o amor, é a vontade do bem, é a fé, né? E os apóstolos, obviamente, ali envolvidos naquilo, provavelmente contribuíam bastante também, né? E no fim, a frase final que está amarelada aí, ele fala, ó, essa abnegação, essa doçura, essa submissão à vontade de Deus, são os mais belos modelos de vontade, porque em cima ele falou, não, quem falou foi o mestre anterior, que tinha falado sobre o negócio de vontade, estava mal compreendida, né? São os mais belos modelos de vontade que se pode propor como exemplo. Isso aqui lembra aquela frase da questão 625, né? Que o modelo é o que Deus nos deu como modelo e guia, né? Aqui é mais ou menos algo parecido. Você olha para essas virtudes que ele trouxe, que ele viveu, são os mais belos modelos de vontade. São modelos, quer dizer, são para ser seguidos, são exemplos. Então, vamos tentar seguir, porque é óbvio, para nós ainda falta muito para alcançar aquele padrão do Cristo, que o Cristo é, como se sabe, um espírito de primeira ordem, né? Nós ainda somos de terceira. Se a gente chegar na segunda, já está bom demais e eu acredito que ainda demora um pouco, no meu caso. Mas é a nossa meta. Então é um modelo a ser perseguido, né, André? Essa parte aqui da doçura constante do Cristo, submissão à vontade do Pai, perfeita abnegação, gente, refletem, né, os sentimentos de um espírito puro, né? É. E se os sentimentos de um espírito puro são constantemente bons, o fluido é constantemente bom, né? Então é óbvio que Jesus curaria sem a necessidade de mediunidade, né? Porque nenhum espírito atuaria através do Não. Cristo, sendo que não existem espíritos com fluidos melhores do que o dele, porque o dele já é um fluido de um espírito puro, né? Exato. Então é esse estado emocional sublimado 100% do tempo que fazia e faz, né, com que ele possa 100% do tempo estar impregnado de fluidos sublimes, né? O típico fluido do espírito puro. Então, cuidado com esses livros aí que dizem, gente, e já se trabalhou essa hipótese no movimento espírita, né? E quando Jesus diz a Maria de Madalena, né, não me toque, porque eu ainda não acendi ao Pai, que ele teria ido às zonas umbralinas, como se isso existisse, e teria voltado cheio, impregnado daqueles fluidos, né, que fariam mal para Maria Madalena. Gente, isso não tem pé nem cabeça. Em pé nem cabeça. Bom, meu caro amigo André, chegamos ao término
do nosso estudo dessa noite, um estudo, a meu ver, bastante produtivo. Suas considerações finais? Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, desde obrigado pela companhia dos amigos. Sempre muito bom estudar, sempre muito extraordinário estudar Kardec, aprender sempre e vamos nos transformando na medida em que tudo isso for fazendo sentido. Um abraço. Falou, André, aquele abraço, obrigado pela parceria aqui, sempre muito agradável, muito gostoso fazer esse estudo aqui. Obrigado a todos que estiveram conosco, que participaram, que comentaram, que sugeriram. Fica aí o nosso voto de bom fim de semana a todos e até próximo encontro. No meu caso, será, se Deus permitir, na quarta-feira, às 22 horas, no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana e até a próxima.